Então, amados irmãos, dando prosseguimento ao nosso estudo, nós estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, ou introdução ao Evangelho de Lucas, né? Estamos falando sobre Lucas tendo como uma das suas características, né, da sua personalidade, o fato dele ser historiador. E ele, entre os 4 evangelistas, ele é o único evangelista que se preocupou em narrar os fatos nos mínimos detalhes, né, como um historiador, né, como um historiador faz, historiador. Ele, na hora dele narrar um fato, na hora dele narrar uma história, o historiador faz questão de citar detalhes, como, por exemplo, quem era o presidente da época, ou quem era o historiador, ou quem era o imperador da época, quem era o imperador, quem eram os governadores, quem eram os líderes das províncias, quem era o centurião, esses detalhes, sabe, mais voltados assim para esse contexto histórico, porque o historiador ele tem essa preocupação de deixar um registro, um documento registrado assim, nos mínimos detalhes, para também as gerações futuras terem condição de observar, peraí, quando que isso foi escrito? Quem escreveu? Quem são as testemunhas? Quais são os fatos históricos que mostram que realmente esse personagem existiu ou onde isso aconteceu? Então Lucas ele teve essa preocupação e Deus o salvou, o resgatou, Deus o transformou, Deus usou ele para essa área. O terceiro evangelho é a primeira parte desse trabalho. É uma narrativa da vida da obra de Jesus. Interessante observar que Lucas escreveu o evangelho que leva o nome dele e escreveu também Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não foi escrito pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, ou com o Barnabé, ou por qualquer outra personalidade importante no primeiro século, ou por qualquer apóstolo que fez parte do colégio apostólico de Cristo. O Evangelho de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo, porque a gente vê a ação do Espírito Santo ali na igreja primitiva, convencendo, salvando, santificando, separando para a obra missionária, enchendo os crentes fazendo dos crentes cheios do Espírito Santo. Então, por isso que a gente também chama o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo. Mas é Atos dos Apóstolos devido à atitude dos apóstolos. Então, foi o evangelista Lucas quem escreveu a obra. Os destinatários originais. Quem foram os primeiros a receber a carta, o evangelho de Lucas? Foram os judeus? Foram os gregos? Foram os assírios? Foram os egípcios? Quais foram os públicos, os primeiros ouvintes, as primeiras pessoas a receberem essa informação de Lucas sobre Jesus? O doutor Lucas endereçou seu evangelho a Teófilo, certamente uma pessoa importante que devia ocupar uma alta posição social, sendo citado como excelentíssimo. Pode-se dizer que, além deste ilustre destinatário, Lucas também escreveu aos gentios. O terceiro evangelho pode ser classificado como sendo de natureza soteriológica e carismática. Soteriológica porque narra o plano da salvação, e carismática porque dá amplo destaque ao papel do Espírito Santo como capacitador como capacitador do ministério de Jesus. Então, o primeiro destinatário do Evangelho de Lucas era Teófilo, como nós já falamos aqui no outro vídeo que nós gravamos, que era uma pessoa, acredite-se que era uma pessoa uma pessoa importante. E a segunda observação, ou o segundo público, né, de Lucas, eram os gentios. Como Lucas, ele era gentil, ele não era judeu, ele era gentil convertido a Cristo, convertido ao cristianismo. Então Lucas ele tinha essa preocupação de mostrar aos gregos
de mostrar aos gentios que Cristo, de fato, era o Filho de Deus. Que Cristo, o apóstolo Paulo, escrevendo, me parece que é a sua primeira carta, deixa eu ver se eu encontro aqui, agora o texto eu não me recordo se era Romanos ou Coríntios, né? O apóstolo Paulo fala que, acho que tem um texto em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que ele fala: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo tem um outro texto bíblico que ele fala que os judeus eles buscavam sinais para mostrar, querendo saber se realmente Cristo ele era o prometido do Antigo Testamento, o Messias verdadeiro. E Paulo prossegue dizendo que os gregos buscam sabedoria. Mas nós, cristãos, nós crentes, nós cremos em Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Paulo tinha a mesma preocupação que Lucas tinha de pregar aos gentios. Essa preocupação ele também herdou do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ele foi levantado por Deus para pregar aos gentios. Os irmãos são sabedores que o Senhor Jesus Cristo ele nasceu em um berço judaico, ele nasceu dentro da tradição judaica. E a mentalidade dos judeus daquela época, eles acreditavam que o Messias era só para eles, que a salvação era só para eles, que eles eram um povo privilegiado, um povo especial, um povo que Deus havia separado e assim por diante. Tanto é que o apóstolo Pedro, ele achava que não, que Cristo era só para eles. Depois, se desse tempo, pregaria aos gentios. Até que o apóstolo Pedro, uma certa vez, estava orando e teve uma visão, e nessa visão ele viu um lençol grande, e dentro desse lençol tinha vários animais considerados pela tradição judaica como animais impuros. E Deus falou com Pedro: Pedro, come. Pega e come. E Pedro falava: não, Senhor, longe de mim tocar em coisa impura, coisa imunda. E Deus falou com Pedro, né? Deus falou com Pedro que ele tinha o poder de transformar essas coisas impuras em coisas boas, em coisas santas. Mas traduzindo de maneira mais clássica, mais básica para você entender, Deus estava falando com Pedro, né? Que aqueles gentios que os judeus consideravam como gente zero à esquerda, gente mesquinha, gente, como é que eu posso dizer, gente impura, gente que não era digna nem de um relacionamento bem próximo, Deus estava mostrando que a salvação era para eles também. Foi nessa ocasião que Pedro recebeu a visita, se eu não estiver enganado, de Cornélio, que era um gentil, e ele então encontrou a salvação. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto bíblico, né? Mas o certo irmãos, é que Deus levantou o apóstolo Paulo para a pregação para pregar os gentios, enquanto Jerusalém era a sede geral do ministério cristão, ou enquanto Jerusalém era a sede da obra missionária voltada para os judeus, o apóstolo Paulo ele fez da região de Antioquia a sua sede de pregação aos judeus. Quando Paulo, isso mesmo, está aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tá aqui. Se os irmãos tiverem tempo, depois os irmãos podem estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que fala sobre a convenção do centurião Cornélio. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, a gente vê ali os fatos, a narração, detalhes sobre a convenção do apóstolo Paulo, e quando ele se converteu, Deus falou para Ananias que Paulo iria sofrer muito pela causa dele, mas que Deus estava levantando o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, né, porque ele tinha dupla cidadania. Acredita-se
que o nome de Saulo foi trocado, foi mudado para Paulo. Mas até onde eu observo, até onde eu já pesquisei, o apóstolo Paulo ele tinha dupla cidadania. Ele era de Tarso, mas ele era natural de Tarso, mas ele também tinha dupla cidadania. Ele tinha cidadania romana, ele tinha 2 nomes, entendeu? Saulo. Agora eu não me recordo o significado de Saulo, nem o significado de Paulo. O certo é que no começo ele era conhecido como Saulo, mas também ele era conhecido como Paulo. Então Deus falou com Ananias, e eu vou mostrar para Paulo quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E existe textos bíblicos que nos mostram Paulo dizendo que Deus levantou ele para pregar aos gentios. Segundo ponto, vou tentar aqui resumir devido ao tempo, né? Mas calma aí que eu não vou correr não, porque a gente está no estudo bíblico. Os fundamentos e a historicidade da fé cristã. O cristianismo no seu contexto histórico. Lucas mostra com riqueza de detalhe sobre que circunstâncias históricas se deram os fatos por ele narrado. Vejamos. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconite e Lisânia, tetrarca de Traconite, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Esses dados têm um propósito claro, mostrar que o plano de salvação no cristianismo pode ser localizado com precisão dentro da história. A fé cristã, portanto, não se trata de uma lenda ou fábulas engenhosas, inventadas. São fatos históricos que podem ser testados e provados, e dessa forma pode ser aceito por todos aqueles que procuram a verdade. Oh, glória a Deus! Então nós observamos que o historiador Lucas, o médico Lucas, o gentil Lucas, que havia entregado sua vida a Cristo, teve uma experiência com o Senhor, e Deus levantou ele para escrever escrever um dos evangelhos. A gente observa a preocupação de Lucas em narrar, em apresentar um máximo de informações que envolveram o contexto do nascimento de Cristo, como por exemplo, Lucas fala que na ocasião quem estava sendo imperador era Tibério César. Lucas faz questão de dizer sobre Pôncio Pilatos, vocês lembram muito bem de Pôncio Pilatos, que estava presente no julgamento de Cristo, ele e Herodes. E Pilatos, ele era governador da Judéia. Inclusive, irmãos, eles eram... preciso entender que nessa época aqui, Israel não tinha um rei reinando sobre eles. Nessa época, Israel era governado pelo Império Romano. Então, o Império Romano decidia quem seriam seus governantes. Então, o Império Romano ele pregava um governante e colocava um governante submisso a ele. Esse governante, dependendo da localidade, poderia ser um romano ou poderia ser um judeu, mas que fossem submissos a Roma, que prestassem relatório a Roma do que estava acontecendo ali naquele lugar. E esses governadores eles tinham a responsabilidade não só de organizar a área dos tributos para enviar dinheiro, recursos para Roma, mas tinha a responsabilidade também de fazer com que não surgisse tumultos ali entre o povo. Então essa era uma das responsabilidades de Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, e Lucas teve essa preocupação de mostrar que nessa época realmente existiu esse governador. Lucas fala sobre Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia. Então, irmãos, é interessante observar aqui
que existiu o primeiro Herodes. Até onde eu estudei, Herodes aqui significa um título. Um título. Da mesma forma que existe presidente, da mesma forma que existe governador, da mesma forma que existe o César, da mesma forma que existe os imperadores. Então aqui Herodes aqui é um título. Então teve o primeiro Herodes, conhecido como Herodes o Grande. Esse Herodes Grande, ele estava reinando na época que Jesus nasceu. Aí ele recebeu a visita ali dos pastores, né? Recebeu a visita ali dos magos sobre o nascimento de Jesus, mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Então esse Herodes aí é o Herodes Grande que estava reinando na época. Só que passou-se muitos anos, né? Jesus, quando estava com 30 anos, começou o seu ministério. Então nessa época, o Herodes o Grande já havia falecido. Porém, esse Herodes o Grande, ele teve vários filhos, ele teve várias mulheres, teve vários filhos. A Bíblia teve também netos. Esses filhos, eles continuaram reinando o Império Romano. Segundo a história, quando Herodes Grande morreu, o seu reino, de uma certa forma, o seu reino, entre aspas, as suas responsabilidades, foi dividida, se não estiver enganado, entre os seus 4 filhos ou 5 filhos. E o Império Romano deu aos seus filhos a responsabilidade de cuidar de áreas, espaços geográficos, lugares diferentes. Os filhos de Herodes tinham a responsabilidade de cuidar de áreas diferentes ali, mas continuavam prestando relatório para Roma. Aí quando nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos, aí nós já encontramos relatos sobre Herodes, vamos supor Herodes Agripas, ou Herodes Antipas. Aí já está falando, irmão, dos netos de Herodes o Grande, entendeu? É interessante observar aí, porque senão, se a gente não observar isso aí, a gente coloca todos num pacote só e acaba pregando e ensinando como se fosse uma pessoa só. E não é. Ou seja, teve Herodes o Grande, o pai, que reinou, e esse Herodes Grande, ele foi o responsável pela reforma do império, pela reforma do templo, onde Jesus frequentou. Então, aí ele morreu, aí os seus filhos. Então, aqui, Lucas faz questão que na época que Jesus começou o seu ministério, aí ele fala sobre Filipe, ele fala sobre outros governantes aqui. Fala sobre Anás e Caifás. Isso aí você sabe muito bem que fez parte do julgamento lá de Jesus. Anás e Caifás, um era genro, outro era sogro, que é normal, né, irmão? Genro e sogro, né? Mas eles eram parentes. Então a Bíblia fala que, aí Lucas prossegue dizendo, né, que além deles existirem, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Vamos observar aqui, está escrito aqui, veio, além deles existirem, Lucas faz questão de dizer, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2, vamos observar aqui, a pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, então aqui, cadê? Lucas já está. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Então, aqui a gente já vê a narração de Lucas, dizendo que nesse período em que existiu esses personagens históricos, veio a palavra do Senhor a João no deserto. E João, ele era filho de Isabel. Isabel era casada com o sacerdote Zacarias. E Isabel era estéril, não podia ter filho, mas Deus fez um grande milagre. Então a minha fé, irmão, você que está me ouvindo nesse dia, a sua fé, mulher de Deus, a sua fé, homem de Deus,
E você que porventura está perdido sem saber para que caminho seguir, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você que está me ouvindo nesse dia, que talvez seja um cético, talvez você seja um ateu, não acredita em nada, ou só acredita naquilo que vê, que há quem diga que existe vários tipos de ateu, né? Tem ateu que acredita que, eu acredito que Deus existe, mas ele é um ser impessoal, ele não se envolve com as coisas dessa vida, não. Coisas desse tipo, sabe? Então, quero que você saiba que existe, sim, provas históricas de que realmente Jesus existiu. Durante muitos anos questionavam-se, muitos filósofos perseguidores da Bíblia, né? Posso dizer assim, né? Eles negavam e pregavam, gravavam vídeos, escreviam livros dizendo que Jesus nunca existiu. Mas nós louvamos a Deus que Deus tem levantado historiadores cristãos, comentaristas cristãos, historiadores que não são cristãos também. Eu quero que você saiba que, se você tiver alguma dúvida, você pode comprar livros ou acessar a internet. Existem vários historiadores que não são crentes, mas hoje eles deixam bem claro, está comprovado de que realmente Jesus, como um homem, como um personagem histórico, ele existiu. Os historiadores que não são cristãos, eles não invadem, eles não entram nessa área para provar ou desacreditar que Jesus ressuscitou, não. Essa parte aí, eles desconsideram, eles não acreditam porque não existe fatos aos olhos deles que mostram que realmente Jesus ressuscitou. Porque também nessa área aí, irmão, existe um pouco de fé. Essa área já entra na parte da fé. Só que nós temos o testemunho da nossa vida que foi transformada. Temos os testemunhos históricos extras bíblicos. Testemunhos extras bíblicos, porque existe testemunho bíblico. Quando eu falo de testemunho extras bíblicos, estou falando de historiadores do primeiro século, historiadores cristãos, historiadores judeus, historiadores romanos que comprovam que realmente Jesus como homem ele existiu. E você pode dar glória a Deus, aleluia. Jesus não só foi um homem, personagem histórico homem, mas também ele era o próprio Deus que habitou entre nós. Discipulado através dos fatos. Então, a palavra grega katechel, traduzida como informado, instruído, deu origem à palavra portuguesa catequese. Esse vocábulo também significa doutrinar, ensinar e convencer. Então, nesse contexto possui o sentido de discipular. Lucas escreveu esse evangelho para formar discípulos. O discipulado, para ser autêntico, deve fundamentar-se na veracidade dos fatos. Então, Lucas tinha essa preocupação de fazer discípulo. A salvação em seu aspecto universal. Então a preocupação de Lucas era mostrar que Cristo ele veio oferecer salvação a todos. Nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Existem várias informações no livro de Lucas mostrando Jesus se aproximando com aqueles que não eram judeus, com aqueles pecadores. Vocês são sabedores, irmãos, que infelizmente o povo judeu, na sua maioria, eles se tornaram assim, bastante religiosos, né? Eles tinham aquela preocupação de não querer se aproximar com os gentios. Porém, no Evangelho de Lucas, a gente vê o quanto o Senhor Jesus se preocupou com essa classe desprezada pelos judeus, né? Aqui em Lucas a gente vê a cura de um demoniado em Cafarnaum. Inclusive naquela época, dependendo da doença da pessoa, a pessoa tinha que ficar excluído, como no caso de hemorragia, como no caso de lepra. Porém, essas pessoas, Jesus fazia questão de se aproximar delas para curar. Tem um exemplo aqui, a cura de um leproso. Então, Lucas tinha essa preocupação de mostrar
que Jesus era Deus, mas Jesus tinha preocupação com essa classe desfavorecida, essa classe que era desprezada pelos judeus. Então a gente vê aqui em Lucas capítulo 4, versículo 12, a cura de um leproso, a cura de um paralítico, a vocação de Levi. Irmãos, pela ótica humana, um mestre dificilmente iria escolher Levi para fazer parte, tipo assim, de uma liderança, de uma diretoria, porque Levi, ele era judeu. Ele era judeu, mas ele prestava serviço para Roma como cobrador de impostos. E os outros judeus achavam aquilo ali uma verdadeira traição. Mesmo assim, Cristo fez questão de trazer ele para o rebanho e transformou a vida dele. Aleluia, glória a Deus, está até escrito aqui no texto, né? Quando Jesus foi para a casa dele, né? E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. E disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu Jesus. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos com ele na mesa, né? E os escribas e os fariseus murmuravam em seus corações, dizendo, por que esse homem, que se diz ser mestre, come e bebe com publicanos e pecadores? E aí Jesus responde, não necessito de médicos que são, mas sim os que estão doentes. Entre outras referências bíblicas, né? Tem uma referência bíblica aqui, para nos dar base disso que eu estou falando. Cadê aqui? Você encontra aqui. Perfeitamente, está aqui. Zaqueu, publicano. Vocês lembram de Zaqueu? Zaqueu, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, ele cobrava muito mais daquilo que era para ser cobrado, mas Jesus deu oportunidade de salvação para Zaqueu. Então, a salvação em seu aspecto universal, a salvação oferecida por Cristo na pregação de Lucas tinha o objetivo de alcançar toda a humanidade. Vamos observar o que está escrito aqui em Lucas capítulo 1, versículo 1 e 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, a descendência de Cristo, o Messias prometido, vai até Adão, o pai de todos, e não apenas até Abraão, o pai dos judeus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, Mateus, ele tinha essa preocupação de mostrar que Jesus Cristo, ele era da descendência de Davi. E aqui a gente vê, né, que a genealogia apresentada por Lucas vai até Jesus, até Adão. Cadê? Pois vai até Adão, o pai de toda a humanidade. Então, essa salvação, ela foi prometida. Vocês lembram da promessa que Deus fez no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15? Quando Adão pecou, Eva também pecou. E o diabo usou aquela serpente, Deus lançou maldição sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem, e Deus disse, e da semente da mulher farei nascer um que pisará sobre a cabeça da serpente. Essa profecia aí de Cristo, essa profecia de Deus anunciando a vinda de Cristo, ela passou milênio, atravessou século, ela apontava para Jesus, como de fato se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, o Senhor oferecendo salvação a toda a humanidade. Vamos observar aqui o que está escrito. Tem muitos textos bíblicos aqui, mas são textos bíblicos que nos mostram Jesus tendo contato com os não gentios, com os não judeus, mostrando a preocupação dele em oferecer salvação a todos. Tem um texto bíblico aqui que eu quero estar lendo junto com os irmãos. Deixa eu ver se encontro aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas 9, 51. 9, 51. Cadê? Os samaritanos não recebem Jesus.
os samaritanos não recebem Jesus. Então, esse texto bíblico que os samaritanos não recebem Jesus mostra que o Senhor Jesus ele manifestou um propósito de ir até Jerusalém. E ele mandou que Pedro, ele mandou que os apóstolos providenciassem um lugar para ele. Olha só. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Os irmãos que são leitores da Bíblia sabem que os samaritanos não se comunicam ou não se comunicavam com os judeus. Eu não tenho um tempo agora para entrar no contexto histórico, contexto social, no contexto religioso, para apresentar os motivos dos quais levaram os samaritanos judeus a não se comunicarem. Mas isso aí você pode estar lendo lá também, em João, acho que é capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aí o texto nos diz que e mandou mensageiro diante da sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritano. Mas os samaritanos não receberam. Por que não receberam? Porque os samaritanos viram que eles eram judeus. E foi nessa ocasião aqui que Tiago e João, Tiago ele era irmão de João. Tiago e João, eles ficaram tão revoltados, irmão, devido aos judeus, os samaritanos não manifestarem desejo de receber Jesus, hospedarem Jesus, que diz a Bíblia que Pedro e João disseram, né? Senhor, tu queres que a gente ore para que venha fogo do céu e venha destruir os samaritanos? E aí Jesus diz para eles, para Tiago e João, vocês não sabem de que espírito são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas. Olha a resposta do Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. E para oferecer salvação. E foram todos para a aldeia. E foram para outra aldeia, olha só. E foram para outra aldeia. Oh, glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, como ela tem um significado tão grande, como ela nos apresenta significados tão diferentes dentro do contexto, né? Só isso aqui já daria um outro estudo. Você sabe quem era Pedro? Você sabe quem era Tiago? Você sabe quem era João? Tiago ele era irmão de João. Eles eram pescadores, primeiro. Segundo, nesse período aqui, eles estavam sendo Pedro, João e Tiago, eles eram irmãos. Tiago e João, eles eram irmãos. Nesse período aqui, eles estavam sendo discipulados ainda pelo Senhor Jesus. João e Tiago, eu fui falando Pedro porque devido a gente estar muito habituado, né, em falar Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, que eram os três amigos mais próximos de Jesus. Porém, um texto aqui fala sobre João e Tiago. João e Tiago, Jesus chamou eles de filhos do trovão. Nesse período aqui, eles estavam com seu caráter sendo formado por Deus, um novo caráter, um novo coração, eles estavam sendo discipulados. E a palavra do Senhor nos diz, né, que eles, movidos por aquele momento assim de raiva, Senhor, vamos mandar fogo, manda fogo, vir fogo do céu para destruir esse samaritano que não quiser te receber. E a gente vê que eles foram transformados, irmãos. Isso prova que Deus ele tem um poder de transformar as pessoas. Aqui eles agiram pela razão, pela carnalidade, pelo braço. Só que Deus trabalhou tanto na vida deles, irmão, no caráter deles, que procura ver a biografia deles. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, deixa eu ver se eu encontro aqui a referência bíblica, para a gente não ter nenhuma dúvida, já que nós estamos em um estudo bíblico, eu falei 13, né? Perdão. Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, você pode ler também depois, sabe? Aqui fala que Herodes mandou matar Tiago, que era irmão de João, a espada. Cortaram-lhe o pescoço por causa da sua fé em Deus. Então, esse mesmo Tiago, que no passado estava passando por esse processo de transformação, ele chegou ao ponto de ter tanto amor por Cristo, ao ponto de aceitar até morrer. E esse João, que é chamado de filho
do trovão, e que nesse momento também concordou com a atitude do seu irmão, ele foi tão transformado, irmão, que ele passou a ser conhecido como o apóstolo do amor. Lá na 3 epístolas você observa João dizendo: filhinhos, não pequeis, porque se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Então a gente vê aqui que o caráter de João foi transformado. A maioria dos comentaristas bíblicos, eles concordam em dizer que João pode ter sido o apóstolo mais novo que fazia parte do colégio apostólico de Cristo. Uma das provas, um dos motivos que nos levam a crer, porque eu também creio dessa maneira, um dos motivos que nos leva a crer nessa veracidade é o fato de João ter escrito o livro de Apocalipse. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, acredita-se que todos os apóstolos já haviam sido mortos. Só João estava vivo. E João já estava com aproximadamente 90 anos, ou 95 anos, quando ele foi parar na ilha de Pátmos, ou quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Então já estava bem velhinho. Já haviam se passado muitos anos desde que Cristo o chamou. E por que não dizer? Já haviam se passado cerca de 60 anos quando Cristo chamou. Porque o livro de Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente no ano 90, no máximo 95 depois de Cristo. Entendeu? Então Cristo foi assunto ao céu com aproximadamente 33 anos. Aí você coloca aí, 33 anos por ano 90, aí você vai calcular aí. Cerca de 65 anos. Então é bom estudar a palavra de Deus. A gente não pode pegar tudo assim, e aí aconteceu tudo, Jesus estava ali, Jesus foi para um lugar, irmãos. Existe um estudo na teologia. Você que é contra, espero que você que seja me ouvido, não seja contra o estudo da teologia, porque mesmo que um crente não frequente uma sala de aula para fazer um curso de teologia, só o fato de você estudar a Bíblia Sagrada, você já está fazendo teologia. Porque a teologia nada mais é do que o estudo da palavra de Deus. Então você vai encontrar a palavra aí, Deus, Theo. Theo é uma palavra grega que significa Deus. Logia é uma palavra que significa estudo. Então, teologia significa estudo sobre Deus, estudo sobre a palavra de Deus. E dentro da teologia tem uma matéria chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Então, dentro desse contexto de arte de interpretar a Bíblia, quando você está estudando a Bíblia, existem matérias que essa matéria vai te ensinar a arte de interpretar a Bíblia, como, por exemplo, a Bíblia ela é interpretada em linguagem, tem a linguagem figurativa, tem a linguagem literal, tem a linguagem alegórica, tem a linguagem simbólica. Aí você vai estudar sobre fatos históricos, a cultura dos judeus. E aí também tem uma outra matéria sobre pregação, que é chamada de homilética, que exige a arte de interpretar, a arte de preparar sermões ou a arte de pregar. Isso aí já é um outro contexto. Então, a gente observa aí Jesus amando os samaritanos, né? Então, Lucas tinha essa preocupação de mostrar que o evangelho, que a salvação de Cristo não era só para os judeus, era para os samaritanos, era para os gregos, era para todos. Então, quarto e último ponto, a identidade de Jesus, o Messias esperado. Jesus, o homem perfeito, oh glória a Deus. Então Lucas tinha essa preocupação de mostrar Jesus como um homem perfeito. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Você não vai encontrar essa palavra 100% Deus na Bíblia, nem 100% homem. Você não vai encontrar. Porém, nós usamos essa palavra para comentar sobre o Jesus Deus. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Filipenses, que Deus, que Jesus Cristo, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser comparado a Deus, ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem.
se tornou homem, habitou entre nós. João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente vê aí que o Espírito Santo gerou a pessoa de Jesus Cristo no ventre de Maria. Então Jesus, ele era o próprio Deus. Ele, como homem, ele veio experimentar, viver as mesmas experiências de um ser humano. Então isso nos prova. Jesus Cristo, ele chorou. Jesus, como homem, irmãos, como ser humano, Jesus, ele nasceu, ele viveu como uma criança normal. Jesus, como homem, ele frequentou a escola judaica. Jesus passou pela circuncisão. Jesus foi apresentado depois de 8 dias que nasceu. Jesus, ele estudava a Torá, o que no caso aí é o Pentateuco, estudava os livros judaicos da época. Jesus, ele se batizou nas águas. Então a gente tem vários exemplos, né? Jesus comeu, bebeu, vestiu, dormiu, chorou, se alegrou, sentiu angústia, sentiu aflição. Todos esses aspectos da sua personalidade como ser humano, ele sentiu, e hoje ele entende quando eu e você passamos por momentos de solidão, de angústia, de tristeza, de provação, de angústia, de sofrimento, de rejeição. Quando nós passamos isso, Jesus, ele entende. Ele passou por isso. E por isso ele está disposto a passar conosco pelo deserto. Então, Jesus, ele era o homem perfeito. Irmãos, haja tempo para a gente estudar sobre Jesus Cristo. Jesus aparece como Filho de Deus. Já está aqui, vamos observar aqui. Jesus, ele é o Filho de Deus. Só algumas referências, tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 35. Versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui é a promessa do anjo da parte de Deus a Maria, falando que Jesus Cristo iria ser chamado Filho de Deus. São expressões messiânicas que revelam a deidade de Jesus Cristo, ou seja, a divindade de Cristo, porque Jesus Cristo, ele era homem, mas ele também tinha os atributos de Deus. Atributos falam de qualidade. Jesus Cristo, ele tinha poder sobre as águas, ele tinha poder sobre o tempo, ele tinha poder sobre tudo, sobre todos, ele tinha poder sobre as enfermidades. Quantos que ele curou, né? A primeira expressão mostra Jesus como verdadeiro Deus, enquanto a segunda, que ocorre 25 vezes no terceiro evangelho, mostra como verdadeiro homem. Ele é o Filho do homem, aleluia, o homem perfeito. Ao usar o título Filho do homem para si mesmo, Jesus evita ser confundido com o Messias político esperado pelos judeus. Ainda tem essa observação, né, irmão? Aleluia. O Messias e o Espírito Santo. Lucas revela que Jesus, o Messias como homem perfeito, dependia do Espírito Santo no desempenho do seu ministério. Graças a Deus. Então Jesus nos deu o exemplo da dependência do Espírito Santo. Tem até um texto bíblico, né, falando sobre essa dependência, né? A Bíblia sobre essa dependência. A Bíblia fala em Lucas, acho que é Lucas capítulo 4, vamos ver se a gente encontra aqui, Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Depois você pode ler aí, Lucas capítulo 4, do versículo 14 em diante, onde fala sobre a ocasião que Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré. Foi-lhe dada a oportunidade para ler um dos pergaminhos. E nesse pergaminho estava lá escrito essa profecia sobre Jesus. E depois que ele deu essa profecia, né, nesse escrito que Jesus leu, estava escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Então Jesus naquele dia, ele disse, essa profecia hoje se cumpriu em mim, ou se cumpriu diante dos seus olhos. E os judeus ignoraram.
Então era Jesus mostrando a sua dependência do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus nas alturas. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Não foi um estudo 100% detalhado, porque temos que ter bastante tempo, mas deu para a gente conhecer a palavra do Senhor um pouco mais, descobrir quem foi o evangelista Lucas, descobrir quem escreveu Lucas, descobrir sobre quem Lucas escreveu, qual era a intenção de Lucas. Então, a partir de hoje, você está sabendo, está se conscientizando, Deus está trazendo a sua memória. Não esqueça, existem 4 evangelhos, um deles foi escrito pelo evangelista Lucas, que se converteu, a que tudo indica, através da pregação do apóstolo Paulo. Ele era gentil, ele era médico, ele era historiador, e ele apresenta Jesus como Filho do Homem. Oh, glória a Deus! Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te dou em nome de Jesus, pela oportunidade, Pai, de poder adorar o Senhor, de poder te servir. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus eterno, eu te louvo pelo estudo da Sagrada Escritura. Santo Deus, eu apresento a vida de todos que estudaram a tua palavra nesse dia. Venha alcançar, meu Deus, o máximo de corações. Venha converter, venha perdoar os pecados. Venha fazer nascer no coração de cada um que ouvir essa palavra o desejo de te servir. Em nome de Jesus. Amém, amados? Nessa oportunidade eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Esse que vos fala é o seu servo, irmão Edmilson. Eu sirvo a Deus aqui na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus. E eu convido você a cultuar o Senhor aí na igreja, em uma igreja. Antigamente eu falava em uma igreja perto da sua casa. Só que a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Porque não são todas as igrejas que têm títulos de igrejas evangélicas que têm se preocupado em ensinar a palavra de Deus como ela é. Por isso eu aconselho você de uma outra maneira. Não procure uma igreja mais perto de você, mas procure uma igreja mais perto da Bíblia. Procure uma igreja que se preocupe em ensinar a palavra de Deus. Cultue ao Senhor, busque ao Senhor. Jesus breve voltará. Compartilhe essa palavra com seus amigos, vizinhos, parentes. Dê o seu joinha, faça o seu comentário. Realize a obra do Senhor, nosso Deus, e até o nosso próximo encontro.